Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, por alguns motivos técnicos, não estarei apresentando a aula para vocês de forma ao vivo, síncrona, então nós teremos essa aula assíncrona, ok? Quando vocês precisarem, vocês podem pausar, voltar e estudar, ver novamente aqui a matéria que eu vou passar para vocês hoje, o conteúdo, tá bom? De redação. Então fiquem à vontade, pegue o caderno, vamos anotar, porque hoje nós vamos falar sobre a proposta de intervenção. Vamos começar a falar um pouquinho sobre ela, tá? E a gente vai seguindo assim nas próximas aulas. As redações de vocês, vocês estão produzindo, não parem. Todas as vezes que vocês tiverem dúvida, por favor, me mandem mensagem, a gente vai conversando, tá? Essa aula vai ficar gravada, disponível para vocês. Peguem o link e consultem sempre que precisar, tá bom? E é isso, vamos seguindo. A proposta de intervenção, vocês lembram? É o que vai no último parágrafo, é a conclusão da nossa redação, tá? Vou mostrar aqui para vocês como a gente começa a estruturar o nosso último parágrafo. Eu vou mostrar só agora, a partir de agora, só os textos e as explicações. Então, meu rostinho bonito vai ficar em off aqui, tá? Eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou mostrar como nós montamos a proposta de intervenção e vou falar agora um pouquinho sobre ela, tá? Aproveitar que minha cara só vai ficar aqui e aí depois vocês vão fixar no conteúdo somente, combinado? A proposta de intervenção ela é uma conclusão. Então você fez sua introdução, tema, tese, o princípio de dois argumentos, e aí você trouxe o desenvolvimento no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, e você precisa retomar as informações no último parágrafo, certo? No último parágrafo, nós precisamos intervir, né? A sua proposta ela intervém no problema que você apresentou. Então, assim, você estava apresentando está falando sobre a sua temática, defendendo o seu ponto de vista. Aí, na hora que chega no final, você precisa intervir de uma forma que você vai trazer autarquias, que você vai trazer ministérios. Se a gente pensar que o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, então nós precisamos pegar coisas importantes, aí governamentais, para a gente poder intervir no problema e resolver essa problemática toda, tá? Como a gente pode fazer isso? A gente precisa de alguns elementos para intervir, porque precisa ser objetivo. A prova do Enem, ela é objetiva. Então, a redação, nós precisamos de um agente. Quem vai resolver isso, né? De que modo que ele vai resolver? E para que esse agente vai resolver? Por meio do quê? O que ele vai usar, tá? Me dá um exemplo sobre isso. Então, ele estrutura, o último parágrafo, ele estrutura um projetinho. E ele retoma as informações que nós colocamos ao longo do nosso texto, certo? Então, a gente tem que entender isso. Qual o princípio, por que a gente precisa de uma proposta de intervenção? Para a gente intervir no problema que nós apresentamos ao longo do texto, certo? Então, agora, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: copiem no caderno e deixem essas perguntinhas, porque vocês vão utilizar a todo momento. Quem estuda por ficha de estudos, percebam que se vocês colocarem essas perguntas na ficha, vocês conseguem retomar isso a todo momento. O que é uma ficha de estudos? É você pegar metade de uma folha sulfite, por exemplo, ou uma daquelas fichas tipo de loja. Eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem minha imagem. Tipo assim, sabe quando a gente faz cadastro? Ficha de dentista e coisa assim? Essas fichas você pode colocar de forma a você ficar consultando. Então você vai fazer resumos e aí você faz, você está estudando, então os resumos eles podem ser um pouquinho maiores e a ficha ela vai ter as informações necessárias para você ficar revendo a todo momento que você está estudando. É uma dica de estudos que eu dou para vocês. E aí você pode colocar essas perguntinhas nessa ficha para você consultar sempre. Sempre anotem no caderno também. É sempre bom a gente ter mais de um lugar. E a gente percebe que nós temos que responder essas 5 perguntas que eu estava falando para vocês. Qual é a primeira? O agente, né? Quem executa? E aí depois nós temos que ter uma ação.
Então, o verbo, o que deve ser feito? E esse verbo ele deve ser preciso. Deve, então se a pergunta tem deve, a resposta vai vir com deve. Deve executar, deve realizar, deve fazer alguma coisa assim. Como se executa ou por meio do quê? Tá? E eu vou mostrar para vocês como funciona isso. Para quê? Qual a finalidade, qual o objetivo da gente resolver essa nossa problemática? Qual outra informação posso colocar? Então, a gente vai colocar um exemplo ou um detalhamento. Então, anotem essas 5 perguntinhas aí no caderno de vocês para vocês sempre retomar, certo? E aí nós temos um exemplo. Isso aqui eu tirei de um exercício que eu criei com várias propostas de intervenção, então por isso está no plural. Mas eu vou mostrar para vocês um aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu peguei uma proposta retirada de uma redação nota 1000 e a gente vai identificar esses elementos, é um exercício, certo? Se vocês quiserem fazer esse exercício. Não sei se vocês estão ouvindo pessoas gritarem, carro, moto, enfim. Estou gravando esse vídeo e os áudios que estão sendo captados aqui são diretamente de São Paulo, numa rua bem movimentada. Vamos lá, copiem essa frase toda, não é uma frase, é um parágrafo, no caderno de vocês. Primeiro passo. Então, copiem esse parágrafo no caderno de vocês. Em seguida, vocês vão copiar mais abaixo, isso pulando umas 2 linhas para cada um, tá bom? E a gente vai fazer esse exercício. Primeiramente, eu quero que vocês leiam, então é um exercício que vocês vão fazer pausando o vídeo, tá? Primeiro, copiem. Em seguida, vou ler agora com vocês, vocês vão tirar os elementos respondendo a essas perguntas, tá? Essas perguntas estão respondidas neste texto, neste excerto de texto, e vocês vão colocar no lugar. Façam isso primeiramente, eu vou ler com vocês, aí vocês vão pausar o vídeo e em seguida eu vou respondendo para vocês aqui, a gente vai corrigindo. Tudo bem? Então vamos seguir. O texto, a conclusão deste texto inicia-se assim: portanto, cabe ao Poder Executivo, instituição de alta relevância para o país, potencializar projetos sociais para a construção de locais de exibição de filmes nacionais e internacionais no território, por meio da cessão do capital público aos órgãos competentes, a fim de evitar a democratização da apreciação do cinema aos cidadãos. Paralelo a isso, o Ministério da Educação deve mudar o comportamento passivo da comunidade acerca do combate ao óbice em questão, por intermédio de palestras em escolas e em universidades, visando reverter o preocupante cenário reiterado e, assim, desvencilhar parte da sociedade do eclipse de consciência que a acomete. Tá cortadinho algumas letras aqui, mas não tem mais palavras, são só essas letrinhas aqui ao lado. Percebam que tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, não se assustem com isso, nós estamos falando que é um exemplo de nota 1000, mas assim, de pessoas que estavam há muitos anos prestando o Enem, são pessoas que estão com muitos anos de estudo. O que eu quero que vocês façam, isso não deve menosprezar o estudo de ninguém, é porque tem algumas palavras que a gente não precisa utilizar, que a pessoa usou, mas não precisa utilizar, e isso não vai dar uma nota a mais ou a menos, não muda. Quero que vocês tenham a consciência, saibam que isso, por exemplo, colocar a palavra ao óbice em questão. O que é isso? Né? Nem eu sei o que é óbice. Eu preciso colocar essa palavra? Eu preciso saber essa palavra para colocar no meu texto? Não. Quanto mais claro, mais preciso, mais palavras objetivas dentro do contexto que eu vivo, melhor vai ficar a minha redação, tá? Então, primeira coisa, identificaram que começa com portanto, né? O último parágrafo a gente vai colocar portanto, tem que pôr. Outra coisa que eu quero que vocês percebam depois de pontuação. Então, por exemplo, olha, aqui tem um por meio, mas é um dos elementos, paralelo a isso, a fim de, então, acerca do, visando, então o gerúndio é usado também entre vírgulas e assim,
O gerúndio é usado também para fazer essa retomada, essa progressão textual, é um elemento coesivo. Então, parte de coesão aqui já foi levantada para vocês. Aí o agente, vamos fazer a primeira pergunta? Quem executa? Portanto, cabe a quem? Ao Poder Executivo. Então, cabe ao Poder Executivo, como não está sendo marcado aqui na minha tela, gostaria que vocês vão seguindo a minha fala, tá? Portanto, cabe ao Poder Executivo é o agente, anotem. E aí está explicando, instituição de alta relevância para o país, ok. Cabe fazer o quê? O que é ação? O que deve ser feito? É um verbo. Podem anotar aqui do lado que ação é verbo. Potencializar. Então, cabe ao Poder Executivo é agente. Potencializar projetos sociais é a ação. Modo e meio. E depois a finalidade. Finalidade é para, tá? Tem uma musiquinha que eu vou cantar para vocês que é assim. Eu vou colocar minha carinha para vocês verem. A música é assim. O que é ação? Para é finalidade. Quem o agente? Exemplo a sociedade. Como é o modo? Tá pronta a solução. Assim termina a redação. O que é ação? Para é finalidade. Quem o agente? Exemplo a sociedade. Como é o modo? Tá pronta a solução. Assim termina a redação. Nossa, super cantora essa professora. Inventei essa música. Quero que vocês voltem aqui, então peguem. O que é ação? Então, potencializar. Agente, Poder Executivo. Ação, potencializar. Para quem? A finalidade. Para é finalidade. Para a construção de locais de exibição de filmes nacionais e internacionais no território. Por meio do quê? De que modo? Então, vai sempre aparecer por meio ou modo. Não importa a ordem dos elementos, é importante que eles estejam aí. O que importa é que comece com agente, tem que ter o agente em primeiro lugar, tá? E junto do agente geralmente vai vir ação, que é um verbo que está executando toda a finalidade aqui. Por meio, então modo meio vocês vão colocar como resposta, por meio da cessão do capital público aos órgãos competentes. Além disso, a gente pode colocar a outra finalidade, que ele tem dois aqui, né? A fim de efetivar a democracia, porque a fim de efetivar a democratização da apreciação do cinema aos cidadãos. Certo? A gente tem uma proposta aqui, mas nós temos que pensar que a proposta ela tem que estar completa. Por enquanto, nós só preenchemos agente, ação, modo, meio e finalidade. Cadê o detalhamento? Não tem. Então, nós detectamos que nós temos mais de uma proposta nessa redação. A segunda proposta, e o que vale na correção do Enem? A proposta mais completa. A segunda proposta começa assim. Paralelo a isso, o Ministério da Educação é o agente, deve mudar o comportamento passivo da comunidade acerca do combate ao óbice em questão, é a ação. Aí tá pedindo já de cara, por meio do que? Por intermédio de palestras em escolas e em universidades. Modo meio. Por meio do que? Para quê? Para quê? Visando reverter o preocupante cenário reiterado, é a finalidade. E aí tem o detalhamento. E assim, ou seja, sendo assim, posso concluir que tenho mais uma coisa para acrescentar. Desvencilhar parte da sociedade do eclipse de consciência que a acomete, que é o detalhamento. Ou seja, quando a gente percebe que tem, só para eu mostrar aqui um pouquinho, quando a gente percebe que tem duas propostas de intervenção, e aí estou falando de um lado da correção, a gente vai escolher a resposta mais completa, porque é uma resposta. A resposta mais completa é a que aparece com o detalhamento, tá? Aí a gente volta e pensa o seguinte: como eu vou fazer a minha redação? Eu vou construir com uma única proposta completa. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque a gente não precisa ficar gastando com elementos. A gente tem o tema para retomar, a gente tem a tese, que é a defesa do nosso ponto de vista, e nós temos 5 perguntinhas para responder.
tá? E a gente vai colocar o quê? Sempre o mais completo. Então, vocês vão se inspirar a partir daqui, ó, as 5 perguntinhas, e vocês vão se inspirar a partir ali da 4ª linha. Paralelo a isso, então vocês vão estudar isso daqui. O ministério, então vocês vão ter que escolher um ministério que vai intervir na redação de vocês. Nós precisamos saber quantos ministérios o Brasil tem, quem são os ministros, o que eles fazem. É uma informação importante que a gente vai utilizar na nossa redação. Então, o Ministério da Educação deve fazer o quê? A ação. Deve mudar o comportamento passivo da comunidade acerca do combate ao óbito em questão. Aí vem a vírgula, depois da vírgula a gente já tem o modo e meio, por intermédio, por meio do quê? Né? Meio. Por meio de palestras em escolas e universidades, a fim do que? Qual a finalidade? Né? Visando reverter o preocupante cenário reiterado e assim, ou seja, e olha isso, temos mais detalhes sobre essa informação, desvencilhar parte da sociedade do eclipse de consciência que a acomete. Entenderam? Eu espero que seja bem compreendida essa aula de redação. Voltem quando precisar, pausem quando necessário e façam, escrevam no caderno. Não é somente assistindo a aula que nós vamos gravar o conteúdo. Se quiserem, podem assistir numa velocidade mais rápida, mais lenta, mas absorvam o conteúdo, tá bom? E depois eu espero que vocês comentem, mandando mensagem para mim ali, falando que vocês conseguiram assistir e que vocês entenderam o conteúdo, tá certo? Um beijo e até a próxima aula nossa. Tchau, tchau!